Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui trazer para vocês a última parte da nossa participação da aula inaugural na Faculdade Batista. Teve como tema Diálogos da Lei da Vida, Segurança nas Barragens e Direitos Minerários. Hoje eu trouxe a palestra do advogado, um advogado especialista em direitos minerários, que fala pra gente um pouco a respeito da lei que envolve as mineradoras. Existe uma lei que está passando por uma série de reformulações, várias coisas, vários itens já foram atualizados, e ele vai tratar um pouquinho disso, trazer um pouco de informação a respeito de direitos minerários. Acompanhe até o final. E a gente vai passar levemente, uma vez que a ANM é a responsável pela fiscalização, das regras que ela estipulou e quais são as obrigações dos mineradores relacionados a isso. O primeiro é fazer um cadastramento da barragem. E a gente tem ouvido constantemente nos telejornais e tem lido nos jornais escritos, na internet, sobre esses critérios de classificação de barragens. Risco é um conceito de engenharia que se mede frequência versus dano. Simples assim. Todo risco é medido por frequência versus dano. O risco, de forma geral, de uma barragem, ela é medida pela frequência da possibilidade de um acidente e o dano que ela resulta. Então, a gente vai ter, num primeiro cenário, para medir a primeira característica de risco, que seria a ideia de frequência, alguns critérios, como as características técnicas, qual que é a altura do maciço, qual que é o método de construção, entre outras características, qual que é o estado de conservação daquela barragem e se aquela barragem tem já implementado em execução um plano de segurança de barragem. Ou seja, quanto menos requisitos desses forem atendidos, maior a possibilidade, maior a frequência de se ocorrer o evento danoso. Aqui também há uma confusão. A confusão feita pelos telejornais, e eu gostaria de esclarecer que há uma indicação que a Vale já tinha ali a descrição das áreas que seriam atingidas. Sim, toda barragem tem que ter, e é importante que tenha justamente para adotar as medidas que são muito necessárias, como o doutor Geraldo colocou. Mas não significava ali uma predisposição. É claro que a partir daí existia uma série de ações que deveriam ser tomadas e a legislação mudou, inclusive com a lei que foi publicada hoje, para dar mais rigor a essa população que está jusante da barragem ou as estruturas que estão jusantes da barragem. Também com relação às obrigações, nós temos aí a necessidade da implementação de um sistema de monitoramento até 18 de junho de 2019. Essa portaria ela foi publicada no ano de 2018. E ela traçava esse cenário que até junho de 2019 deveria ter a instalação dos sistemas sonoros. Esse prazo ele ainda não tinha efetivamente se encerrado e ainda efetivamente não se encerrou, apesar de uma mudança da ANM para exigir com que isso seja feito de forma mais célere. Trago aqui também um exemplo com relação a isso, de um caso que estamos vivendo, que a mineradora, desde do ano passado, ela tenta instalar essas sirenes em algumas propriedades e os proprietários não deixam. E depois do acidente, agora, esse cenário terrível, alguns proprietários, inclusive, viram a possibilidade de ter ali um maior ganho financeiro com a instalação daquela sirene, o que houve a necessidade de mudar algumas posições, inclusive de pensar em ações judiciais para obrigar o judiciário, numa ação conhecida como servidão minerária, para possibilitar que aquela sirene fosse instalada naquela propriedade, porque é o lugar adequado para ela, considerando a mancha de inundação. Então, para a gente entender esses conceitos e ver a importância de entender o que é o papel desse sistema de monitoramento e desse sistema de alarme. A outra obrigação exigida do minerador é a confecção de um plano de segurança de barragem. Esse é o documento mais importante relacionado à gestão da segurança de barragem. Ele é um documento vivo. Ali você tem todo o histórico construtivo, todas as informações da barragem, e você vai acrescentando a esse documento uma série de informações sobre as expensões que vão sendo realizadas ao longo do tempo. Esse plano de segurança de barragens, ele tem também
uma organização, né? Primeiro você tem as informações sobre a barragem, quem são os empreendedores, quem são os responsáveis, quem é a equipe de segurança. Depois você tem os planos e procedimentos, como é que se fazem as manutenções, quais são as medidas que devem ser adotadas, e se tiver um cenário não esperado, um cenário incidental, quais são as medidas que devem ser tomadas, adotadas, todos os registros e controles que são feitos relacionados àquela barragem e as revisões periódicas da segurança que também devem ser anexados. Para as barragens que têm um dano potencial associado a alto ou médio, é exigido que seja feito um plano de ação emergencial de barragem de mineração, que é o PABM, né? Esse documento é o documento que vai ser entregue à defensoria, vai ser apresentado à comunidade para que, de certa forma, todos fiquem cientes de quais são as medidas a serem adotadas em casos de uma emergência ou de algum acidente, algum sinistro, algum acidente que não é esperado. É claro que há mudanças que já estão positivadas no sentido de mudar as técnicas de armazenamento de rejeitos, ou de proibir, de certa forma, alguns tipos de barragem. Mas não vai mudar o cenário de hoje, que o doutor Geraldo narrou, que a barragem está lá. Barragem Casa de Pedra está lá. E a população precisa saber como agir. Então, todos têm que buscar esse conhecimento. Outra resolução que foi emitida imediatamente após o acidente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi a resolução 2765, que determinou de imediato, na verdade, determinou o início, né, com prazos para serem realizados, a descaracterização das barragens que utilizem o método de alteamento a montante. Né, vai ser constituído um comitê de especialistas que vão aí estabelecer os requisitos mínimos e vão avaliar os planos que vão ser apresentados pelos empreendedores. Há uma previsão de prazos diferenciados para barragens em operação e barragens paralisadas. Posteriormente às resoluções do Estado, mais recentemente, a própria Agência Nacional de Mineração expediu algumas resoluções, em especial a Resolução 4, que proíbe, desde já também, a construção de novas barragens com alteamento a montante. Né? Proíbe a manutenção de qualquer instalação, obra ou serviço na zona de autossalvamento. Né? A zona de autossalvamento é a primeira área atingida pela barragem, pelo rompimento da barragem. Ela tem uma extensão de 10 quilômetros ou de meia hora da dispersão da lama. Né? Essa zona, as pessoas têm que ser alertadas para que elas mesmas façam os seus salvamentos. Não há tempo de uma intervenção do empreendedor ou do poder público. Né? Por isso que é tratado como zona de autossalvamento. Então, para essas zonas, a ANM determinou que não houvesse nenhuma construção ou tipo de obra, serviço, qualquer coisa do próprio empreendedor. E também proíbe a manutenção de outras barragens na própria zona de autossalvamento, né? Se possam, de alguma forma, interferir na segurança dessas barragens. Alguns prazos também foram definidos. Até agosto tem que ser feito um projeto de descomissionamento ou descaracterização para as barragens de alteamento a montante. Até 2020, para aquelas barragens paralisadas, até fevereiro de 2020, para todas as barragens, já tem que ser feita uma obra de reforço, né, na construção ajusante, ou seja, após a barragem, para reforçar a segurança dela, e até 2021, para aquelas barragens que não estão em operação, já deve ser concluído o processo de descomissionamento ou de descaracterização. Aquelas barragens que ainda estão em operação, eles têm até essa data de 2021 para fazer essa operação, e a partir daí ela tem mais 2 anos, até 2023 para, então, descaracterizar. Trago para vocês também a Lei 23.291 de 2019, que foi sancionada hoje. Então, provavelmente, é o primeiro contato que vocês vão ter com essa lei. Né? Essa, primeiro, é uma lei estadual,
também em resposta ao acidente. Essa lei foi constituída após o acidente Mariana, houve ali um projeto de iniciativa popular conduzido pelo Ministério Público Estadual, e agora, após o acidente Brumadinho, houve a conclusão do seu debate e então a sanção do governador, que ocorreu hoje sem nenhum veto. O primeiro ponto que foi colocado é uma redução dos parâmetros para enquadrar as barragens na Política Nacional de Segurança de Barragem, na política estadual, especialmente na política estadual, porque tem algumas dimensões mínimas para que aquela barragem tenha todas essas obrigações que eu me referi. Para essa lei, ela traz uns parâmetros um pouco menor. Outra obrigação que ela direciona ao Estado é que o licenciamento ambiental para qualquer barragem, nova estrutura ou alteamento, né, ampliação do tamanho dessa barragem, ela deve ocorrer por licenciamentos sucessivos. O que é isso? O licenciamento, em regra, ele é trifásico. Você tem uma licença prévia que julga a concepção do projeto, depois você tem a licença de instalação, que avalia os impactos da instalação daquele empreendimento, depois uma licença de operação, que é exatamente para fazer funcionar aquele empreendimento. Todas as barragens elas devem passar necessariamente por essas três fases, independente se a barragem já existe, se poderia eventualmente ser dispensado outras fases do licenciamento ambiental. E é vedada a concessão de licenças corretivas para atividades que já estão em funcionamento, ou seja, ela tem que iniciar também na fase de licença prévia, ou provisórias, que possam depois ser votadas pelo Conselho de Meio Ambiente. Não pode existir isso. Todas as licenças têm que seguir o procedimento do início até o final, inclusive com a elaboração de EIA-RIMA. Prevê a definição de um calção para todos os empreendedores que têm barragem. Então, os empreendedores vão ter que fazer uma proposição de calção financeira para caso tenha um acidente ou para a desativação daquele empreendimento, né? Essa calção ela vai ser exigida um projeto em licença prévia, depois a definição, a concretização dela, licença de operação. Para as barragens que estão em operação, também já vai ser exigida essa calção, de acordo com o regulamento estadual a ser publicado. Além disso, essa lei estadual prevê o EIA-RIMA, e há uma exigência específica do EIA-RIMA aqui para o Estado, que é a comprovação de uma inexistência de melhor técnica disponível para a disposição de rejeitos, né? Isso, juridicamente, tem algumas complicações, que vai ser debatido ao longo do tempo, em alguns congressos e discussões, e é importante que já se coloque, porque você tem aí dois conceitos, conceitos jurídicos indeterminados para os alunos de direito. O primeiro é de melhor técnica, e a segunda é de técnica disponível, né? Isso são conceitos que fogem do direito, são conceitos que a engenharia vai nos fornecer. E aí há uma necessidade de um diálogo, de uma interlocução para entender, primeiro, o que é melhor técnica. Porque existem técnicas que podem eventualmente oferecer o fim daquela barragem, mas que possam gerar outros impactos, talvez não conhecidos ou não pensados ainda, né? A gente tem muito protótipo, ainda tem muito processo a ser avaliado. Estou estourando meu tempo e estou concluindo. Ele também prevê, né, a exigência da apresentação de um plano de ação emergencial, que deverá ser apresentado para o órgão ambiental, o que não acontecia até então. O plano de ação emergencial era apresentado apenas para a ANM, e era de responsabilidade do empreendedor. A lei dá um sentido do órgão ambiental, de certa forma, se manifestar sobre esse plano de ação emergencial. E veda também novas licenças ambientais para onde o cenário de rompimento preveja que você tem uma comunidade jusante. Os últimos pontos também veda a concessão de licenças com alteamento a montante e encerramento para as barragens atuais. Prevê que os relatórios de inspeção de barragens sejam encaminhados aos conselhos de administração das empresas para ciência e subscrição. Ou seja, todos os relatórios vão ser encaminhados ao corpo diretor e ao conselho de administração, que vão ter, de certa forma, assinar aquele relatório, dando ciência àquele conteúdo. E destina também, pena que o prefeito saiu, mas destina 50% das multas para municípios atingidos em caso
de rompimento. O que não está claro é se isso para as que já aconteceram ou para que acontecerão daqui para frente. Talvez seja esse o debate que ele vai ter com os deputados. Com todo o perdão da extrapolação do tempo, eu queria só fazer algumas últimas reflexões sobre esse assunto. É claro que a gente tem aí o fim das barragens a montante, com alteamentos a montantes. Isso já está definido por todas as normas que eu mostrei para vocês. E nós vamos ver o surgimento de novas tecnologias. É um momento, na verdade, o direito ele vai auxiliar esse processo, mas é um momento da engenharia de Minas. É o momento da engenharia de Minas, de certa forma, trazer essa discussão técnica para a mesa e, posteriormente, o direito, de certa forma, induzir aquele comportamento, né, como mecanismo de direito econômico, de intervenção do Estado na economia, né, de fazer indução, de fazer de forma que isso seja incorporado para a realidade das empresas. A gente tem que pensar o licenciamento ambiental também e diminuir um pouco, de certa forma, da importância da valoração que é dada ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental não é garantia que essas questões não vão acontecer. E essa reflexão é difícil. A gente pesa, e essa lei mostra isso, a gente pesa muito o licenciamento ambiental e esquece de outros instrumentos, como, por exemplo, zoneamentos econômicos, zoneamentos ambientais, né? Planejamento municipal, planejamento estadual. Não podemos negar que há riqueza debaixo do nosso solo que precisa ser convertido para a população. Só que isso tem que integrar o planejamento econômico do poder público, né, para dizer onde é melhor, de que forma é melhor, como que isso possa ser feito. Então, a gente tem que dar mais apoio a esses outros instrumentos de direito econômico.